Como você está vendo aqui, a pergunta é, a afirmação é a seguinte: verdadeiro ou falso? O triângulo equilátero também é isósceles? Para ser um triângulo isósceles, a gente precisa ter dois lados iguais. E o triângulo equilátero ele tem até três lados iguais. Então, quando ele passa a ser equilátero, ele já é isósceles, porque ele tem dois iguais. Então, essa afirmação é verdadeira. Todo triângulo que é equilátero, necessariamente ele vai ser um triângulo isósceles. Tá? Afirmação verdadeira. Veja se você acertou essa. A pergunta é, se a função quadrática ela pode ser uma função bijetora. Será que ela pode ser bijetora? Qual a ideia para ser bijetora? É ser injetora e sobrejetora. Vocês sabem que já caiu em prova ele perguntar se a função ela é bijetora, ela é sobrejetora e injetora. Já caiu na prova da ESA em 2017, se eu não me engano. Então vocês sabem o seguinte, para ser bijetora existe uma maneira fácil de você enxergar se ela é injetora pelo gráfico. Você vai traçar uma horizontal. Se nessa horizontal que você traçou, na função, ela cortou em mais de um ponto, ela não é injetora. Como a nossa função quadrática ela é uma parábola, se você cortar essa parábola horizontalmente, ela vai cortar em dois pontos. Se corta em mais de um ponto, cortou em dois pontos, ela não é injetora. Se a função ela não é injetora, ela não vai ser bi. A pergunta é, se a função quadrática ela pode ser uma função bijetora. Será que ela pode ser bijetora? Qual a ideia para ser bijetora? É ser injetora e sobrejetora. Vocês sabem que já caiu em prova ele perguntar se a função ela é bijetora, ela é sobrejetora e injetora. Já caiu na prova da ESA em 2017, se eu não me engano. Então vocês sabem o seguinte, para ser bijetora existe uma maneira fácil de você enxergar se ela é injetora pelo gráfico. Você vai traçar uma horizontal. Se nessa horizontal que você traçou, na função, ela cortou em mais de um ponto, ela não é injetora. Como a nossa função quadrática ela é uma parábola, se você cortar essa parábola horizontalmente, ela vai cortar em dois pontos. Se corta em mais de um ponto, cortou em dois pontos, ela não é injetora. Se a função ela não é injetora, ela não vai ser bi. A resposta é falso. Por quê? Se você pegar, por exemplo, raiz de 2 e menos raiz de 2. Raiz de 2 e menos raiz de 2. Raiz de 2 é um número aproximado, que é um número irracional. E menos raiz de 2 também é um número aproximado, que também é irracional. Quando você soma raiz de 2 com menos raiz de 2, eles vão cortar, sobrou zero. Zero não é um número aproximado, zero é um número exato, é um número racional. Então é assim, sempre também é irracional. Quando você soma raiz de 2 com menos raiz de 2, eles vão cortar, sobrou zero. Zero não é um número aproximado, zero é um número exato, é um número racional. Então é assim, sempre que eu tenho a soma de dois irracionais vai ser um número irracional? Negativo. Sempre que eu somo dois aproximados gera um resultado aproximado? Não. Então a resposta é, isso pode ser verdadeiro. Em que casos? Quando o A for igual a zero e quando A for igual a 1. Porque raiz de zero é zero e raiz de 1 é 1. Então é o seguinte, se é verdadeiro apenas em um momento, apenas em alguns casos, eu não posso afirmar que vai ser verdadeiro sempre. Por isso que essa proposição ela é falsa. Beleza? Então, proposição falsa, porque funciona em apenas alguns casos. Se ele perguntasse que pode ser verdadeiro, aí sim seria o gabarito correto. Beleza? Então, essa aí é falsa. Eu posso cortar o 3 da potência com 3 do índice? Então, nesse caso eu posso. Sabe por quê? Raiz cúbica, como é um índice ímpar, eu não tenho problema nenhum. O meu problema é, se fosse uma raiz com índice par, sair um resultado que é negativo, aí ia dar um problemaço, porque não pode sair dentro dos reais um número negativo de uma raiz com índice par. Então, toda vez que eu corto o 3 com 3, como ele é ímpar, nem esquento a cabeça com isso. Pode cortar o 3 com 3, o 3 da potência com 3 do índice? Pode, porque o índice é ímpar. Se o índice fosse par, não ia poder, ia ser o módulo da resposta, o módulo de A. Então, essa aí é verdadeira. Se você marcou verdadeira, mais uma para a tua conta aí. Vamos lá, nossa afirmação é não negativa. Por isso, essa afirmação é falsa, por conta do zero. Lembra que o zero é problemático, hein? O zero é problemático. Esse quadrilátero aqui, ele é um quadrilátero
convexo. Sim, quando eu traçar as suas diagonais, elas vão se encontrar. Mas se eu tiver um quadrilátero côncavo igual uma asa delta, olha essas diagonais aqui, essa e essa aqui, elas não se encontram. Então é verdadeiro apenas para os quadriláteros convexos. Quando eu tiver um quadrilátero côncavo, as diagonais que estão pontilhadas não se encontram. Então vai ser falsa para esse caso, e se é falsa para esse caso, tem que ser falso para tudo. Porque você sabe, para ser verdadeiro, deve ser verdadeiro sempre. Então, uma afirmação falsa já foi questão de prova. Os primos, você sabe que número primo é aquele que possui somente dois divisores distintos, dois divisores comuns a ele. Então, eu só posso pegar o meu número e dividir por dois valores. A ideia é a seguinte. Dentre esses que estão no conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quem são primos? Detalhe, 1 não é primo. 1 não é primo. Primo é a partir do 2. E o 2 é o único par primo. 2 é o único par primo. Então, quando eu falo que eu tenho um número primo, é a partir do 2. Então, quem são os primos da nossa lista? 2, 3, 5 e 7. Nós temos 4 números primos e não 5 números primos. Por isso que a afirmação ela é falsa. Beleza? O que é base 5 elevado a expoente positivo é o final 5. Como lembrado aqui numa live que eu fiz com o DS Maurício e o Lucas Matias, eles já observaram uma ideia. Se o expoente for 0, vai transformar em 1. Então essa aí é falsa. Ela só é verdadeira quando o expoente dessa base 5 for positiva. Então, proposição falsa. Essa que é a sequência. Lembrando que a base 6, quando elevado no expoente positivo, também termina em 6. Só acontece com a base 5 e 6 em expoentes. Se numa questão ele falar para você que o triângulo é retângulo e tem lados consecutivos, pode marcar sem medo que ele é o 3, 4 e 5, que é o triângulo mais conhecido. O triângulo pitagórico mais conhecido para nós. Então, o triângulo 3, 4 e 5 é um triângulo que aceita o teorema de Pitágoras, porque ele é um triângulo retângulo, e é o único triângulo retângulo de lados um depois do outro, consecutivos. Não existe um triângulo de lados 8, 9 e 10. Não tem isso. O triângulo retângulo não vai ser dessa maneira. Ele até pode existir, mas não vai ser retângulo. Então, se o cara falar para você que o triângulo tem lados consecutivos e é um triângulo retângulo, pode ter certeza que é o triângulo 3, 4 e 5. Sem medo. Beleza? Então, essa proposição ela é... Você está participando do quiz, vamos ver agora se você acertou. Quantas afirmações você acertou? Quantas daquelas que você marcou V ou F estão corretas? Cuidado que tem muita pegadinha nesse quiz, tá?